dia, galera aí do Instagram, do Face. Bom dia, bom dia, bom dia. Que tempo maravilhoso. Mais um dia aí estamos juntos. Olá, bom dia Marcos Michel, bom dia Alexandre. Bom dia, galera, bom dia Fabinho, bom dia a todos. Que bom tê-los aqui nessa manhã. Feriado hoje, hein? Mas vamos trabalhar junto naquilo que Deus quer para mim, quer para você. Bom dia, meu amor, bom dia Elisângela, bom dia Zaqueu. Que bom tê-los aqui, família. Que bom, um extraordinário dia para você, queridos. Que bom estarmos falando nesta manhã. Manhã que o Senhor tem algo extraordinário para mim, para você. Eu não tenho dúvida, né? Silvana, bom dia. Precisamos combinar, Silvana, entregar seu livro aí, Silvana. Bom dia, Adriana Zimmermann. Bom dia, galera. Vamos entrando aí, vamos chamando a galera que tá dormindo ainda. Acorda, galera. Acorda, Rodrigo. Acorda todo mundo, Rodrigo. Fala, vem pra live. Bora, chama todo mundo aí, chama seus amigos aí. Gilson, bom dia. Chama seus amigos aí, pega o aviãozinho aí. Chama aí pelo menos umas 10 pessoas aí, vai. Vai pegando o seu bloco de anotação. Bom dia, Jardel. Deixa eu chamar aqui umas pessoas aqui. Eu gostaria que tivesse conosco aqui. Deixa eu chamar aqui, vamos lá. Enquanto você também está chamando aí seus amigos, pessoas que você ama, para que possa estar conosco aqui nessa manhã. Tem algumas que já estão aqui conosco. Chamar umas pessoas que eu nunca chamei aqui, deixa eu ver. Aqui, deixa eu chamar essa pessoa. Vamos lá, vai chamando a galera aí, pessoal. Pronto, eu já chamei quem tinha que chamar. Bom dia, Gerson, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, tia. Minha tia está online aí. Não vou revelar a idade dela, mas ela está ligada. Ela está aí agora, tendo que se adaptar com essa realidade, né? A realidade de estar agora high-tech, de estar aprendendo aí como usar a tecnologia ao favor, né, queridos? Deixa vou pôr aqui um louvor aqui de fundo para nós aqui. Deixa eu achar aqui Maravilha. Vamos lá. O tema de hoje é 28º dia e o tema é Isso Leva Tempo. Parece que tem tudo a ver, né? O que a gente está passando, os 40 dias de Covid-19, de quarentena, tem aumentado aí o tempo, né? Mas o tema de hoje é Isso Leva Tempo. E a base bíblica, amados, desta verdade está fundamentada em Eclesiastes, capítulo 3. Eu sei que você conhece muito bem sobre esse texto, mas as escrituras dizem assim: tudo na terra tem seu tempo próprio, seu momento apropriado. E Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: tenho certeza de que Deus, que foi Ele começou uma boa obra na minha vida e na sua vida, e Ele continuará nos ajudando a crescer em sua graça, até quando a sua tarefa em vocês, em nós, estiver finalmente terminada, naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Então, amados, eu não sei como é que foi seu dia ontem. O tema que falamos ontem foi muito oportuno, né? Sempre há uma saída, sempre há uma forma da gente mudar as perspectivas, e era derrotando as nossas tentações. E eu coloquei em prática ontem algumas lições que aprendi, sabe, amados? Eu creio que você deva ter feito as mesmas coisas, porque não é fácil, mediante a tantas situações que passamos, lidar com tudo isso.
mas muitas vezes nós vamos ter que mudar o nosso foco, nós vamos ter que mudar o nosso olhar, trabalhar na nossa mente e avançar, amados. Então, hoje, o tema é: isso leva tempo. Isso quer dizer que não existem atalhos para chegar à maturidade. Não existe atalhos. Não adianta a gente querer achar que há um caminho mais curto, pastor. Há um caminho que eu possa ser conduzido, que possa mudar todas as coisas no estralar de dedos. Na verdade, até Deus faz do jeito que Ele quer. Ele é o autor, Ele é o dono de tudo. Mas Ele não vai permitir que seja assim, porque senão nós não vamos crescer, nós não vamos avançar, nós não teremos envergadura, nós não vamos ser transformados e nós vamos nos perder. Então, levem-se anos para chegar à idade adulta. É necessário toda uma estação para que o fruto cresça e amadureça. O mesmo se dá no fruto espiritual. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, exige tempo, amados. Então, para que eu e você possamos crescer cada dia mais e mais, isso vai exigir de mim, de você, energia, vai exigir trabalhar no nosso eu, no nosso ego, na nossa mente, nos hábitos, nos costumes, na religiosidade, abandonar a religiosidade. Enquanto nos preocupamos com a rapidez do nosso crescimento, Deus se preocupa em ver-nos crescer fortes. Porque muitas vezes pode crescer muito rápido, mas aí nós vamos estar contaminados. Assim é na agricultura. A gente vê aí às vezes os campos, né, de agricultores, algumas verduras que precisam crescer da noite para o dia, né? Aí haja agrotóxico, haja veneno. E o que acontece? Não é o mesmo sabor. Às vezes a gente vai comprar morango, pega uns morangos que é desse tamanho e fala: meu Deus, isso aqui não é um morango, isso aqui é uma mão, tamanho de uma mão, não desta mão, mas do fruto, né? Da fruta, mamão. E aí não é tão saboroso como aquele morango que nasceu da terra, recebeu o seu adubo, as suas todo fertilizante no sentido do crescimento natural, e não o agrotóxico que fez com que perdesse todo o sabor. E aí o morango fica às vezes até oco dentro, fica amargo demais. Não é a mesma coisa do que o crescimento natural. Então, amados, vai levar tempo. Deus vê a nossa vida, querido, desde a eternidade para a eternidade. Por isso nunca tenha o seu foco em crescer de forma rápida. Queira crescer, mas entenda o crescimento no tempo kairos de Deus, não no tempo cronológico de Deus. Então é importante que você valorizemos o discipulado, né? É um processo no qual se torna a forma de Cristo. Quando eu e você somos discipulados, amados, nós tomamos a forma de Cristo. E o que nos falta é ter a forma de Cristo. A Bíblia nos diz assim em Efésios capítulo 4, versículo 13: a fim de que todo o corpo seja edificado, até chegar o tempo em que a unidade da fé comum e do conhecimento em comum do Filho de Deus alcancemos a verdadeira maturidade. Aquela medida do desenvolvimento implícita na expressão é a plenitude de Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo é o seu destino final, mas a jornada durará a vida toda. Enquanto nos preocupamos com a rapidez, amados, do nosso crescimento, Deus se preocupa em ver a gente estar solidificado, plantado como uma palmeira. Assim como nós crescemos 1 metro para cima, nós crescemos 1 metro para baixo, para quando vier os vendavais, né, você esteja firme nas Escrituras. Até aqui vimos que essa jornada envolve acreditar. Ao longo desses 28 dias precisamos entender
precisamos acreditar, precisamos ter comunhão com Deus, precisamos ter discipulado. Deus deseja que você se torne cada dia mais parecido com Cristo. Colossenses 3:10 da parte A diz assim: você começou a viver uma nova vida, na qual está sendo feito de novo e se tornando como aquele que o criou. Então, a cada dia que nós estamos passando esses dias com um propósito, eu tenho visto o quanto eu e você estamos crescendo, estamos maduros. E esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Hoje somos obcecados muitas vezes pela rapidez, mas Deus se interessa mais pela resistência e constância. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sozinho pode chegar até mais rápido a um lugar, mas você não vai permanecer lá. E quando nós caminhamos juntos, unidos a um corpo, o qual o cabeça é Cristo, e nós somos membros que vamos ajudando mutuamente uns aos outros a avançar, a crescer, isso nos vai fazer e nos tornar homens e mulheres parecidos com o Criador. Então isso leva tempo, amados. Não prefira dar jeitinho na sua vida, não busque atalhos, não queime etapas, não venha dar um de Papai Noel que quer descer pela chaminé. Entre pela porta e se encontre com o Cordeiro. Entre pela porta e tenha o privilégio de olhar para os olhos do seu Pai Celestial. Não queime a etapa. É importante passar por cada etapa. Ganhamos envergadura, ganhamos fibra, ganhamos experiência, ganhamos histórias com Deus para contar para outros. E por que, pastor, demora tanto tempo? Por que demora tanto tempo? Olha só, embora Deus possa nos transformar instantaneamente, Ele optou para desenvolver cada um de nós vagarosamente. Jesus é cauteloso no seu desenvolvimento de seus discípulos. Assim como Deus permitiu que os israelitas se apoderassem da terra prometida aos poucos, né? Deuteronômio lá diz 7:22, foi aos poucos. A vida é um processo, amados. É um processo para que não fôssemos. Sabe por que Deus permitiu que os israelitas fossem aos poucos conhecendo o final de tudo? É porque senão eles seriam prejudicados, né? E aí eles não iam querer trabalhar de forma progressiva. Por que levamos tanto tempo para mudar e crescer, amados? Há várias razões. Primeira razão pelo qual nós deve durar um pouquinho mais, deve demorar um pouquinho mais para que nós possamos mudar e crescer. Primeiro ponto, nosso aprendizado é lento. É comum termos de repetir uma lição a 40 até 50 vezes até que realmente possamos assimilá-la. Os problemas repetem-se periodicamente e pensamos, de novo? Você já passou por um problema, aí daqui a pouco passou um tempo e voltou de novo, você fala, não, de novo isso não na minha vida, parece que eu não aprendi nada. Os problemas aparecem periodicamente e pensamos de novo não, já aprendi isso. Você já passou por isso? Eu creio que já. Deus, porém, é quem de fato sabe do que precisamos. A história de Israel demonstra quão depressa nos esquecemos das lições que Deus nos ensina e a rapidez com que retornamos aos velhos padrões de comportamento. Precisamos de reiteradas explicações. O que eu quero dizer? O povo, quando saiu do Egito, logo nas primeiras duas semanas ali que eles foram libertos, eles já estavam reclamando para Deus e estavam dizendo assim, lá no Egito estava melhor, lá no Egito,
Êxodo 12 fala, né, a Páscoa, a libertação do povo do Egito em origem, né, em destino, saindo da origem do Egito para o destino da terra prometida, a Canaã. E ali no versículo 14, no 12, fala sobre a libertação do povo. No capítulo 14 de Êxodo, o povo começa a reclamar, dizendo assim: tá faltando comida. Lá no Egito, a gente era escravo, a gente apanhava para dedéu, mas tinha comida. Você viu só? Passou 2 capítulos, o povo já queria voltar à escravidão. Então Deus vai permitir você passar por um aprendizado lento, para que realmente você fique liberto. Eu falei isso domingo, né? O povo estava intoxicado, eles estavam viciados com o povo pagão do Egito. Eles queriam voltar a ficar escravo, preso. Eles receberam o milagre e a visão, o destino, né, de uma terra prometida pelo Criador. Eles clamavam de dia e de noite: Senhor, nos liberta, liberta, liberta. Quando Deus libertou, aí passou para a fase 2, né, no game mais hard. Os games que sabem o que eu estou dizendo aí eles queriam voltar para a fase 1. Eles queriam ficar lá presos. E quantas vezes eu e você, amados, estamos presos à nossa antiga vida velha, querendo voltar. Entregamos nossa vida a Jesus, reconhecendo que Ele é o único Salvador da nossa vida, entregamos o nosso coração, tomamos um passo de fé, depois publicamente fomos batizados nas águas e publicamente reafirmamos a nossa fé com o Senhor e com todos, como testemunha publicamente. Dizemos que morremos para o velho homem e morremos com o Senhor e ressuscitamos com o Senhor, somos uma nova criatura. Mas aí de repente, na caminhada, né, da saída do Egito para a terra prometida, há um gap, e aí a gente começa a pensar que a nossa velha vida é melhor do que a nova. A gente começa a ter dúvida se realmente o que estamos vivendo atualmente é realmente melhor do que antes de ter Jesus, do que antes de entregar a nossa vida a Jesus. Aí a gente começa a ter crise de identidade, crises existenciais, crise no casamento, crise financeira, crise espirituais, achando que Deus não responde, achando que Deus não está nos vendo, que o que nós estamos passando, fala: não, de novo problema, de novo, não aguento mais. Onde na verdade nós não estamos entendendo é que é necessário tudo isso para que nós possamos realmente crescer. E a transformação, ela só acontece quando a gente passa por esse processo. Toda criança no ventre da sua mãe, na verdade ela não quer nascer. A criança mesmo, ela não quer nascer. Mas o corpo, que é uma máquina poderosa que Deus criou, as mulheres estão aí, elas podem me corrigir se eu falar alguma bobagem, mas Deus é tão maravilhoso que fez da mulher e fez do corpo da mulher e de mais nenhum ser humano, que ao chegar do 7º mês em diante, o corpo começa a expelir, o corpo quer pôr para fora aquela semente que estava ali. Mas note que a criança, quando no parto, quando ela é tirada do útero, se caso for um parto normal, ou se for uma cesárea, ou ela sai da placenta e vira este mundo que nós estamos, a primeira coisa que ela faz, o que é? O que a criança faz quando ela nasce? Vamos ver se você sabe.
Diz aí para mim, quando a criança nasce e o médico tirou ali do útero, né, da mãe, o que a criança faz? Qual é a primeira frase dela lá? O que é? Vamos ver. Vocês estão me ouvindo aí? Vamos ver. Vamos ver quem sabe aí. Silvana, ela chora. Sabe por que ela chora? Sabe o que ela chora, alemão? Porque ela quer voltar para o cantinho dela. Lá estava quentinho, lá ela estava segura, lá ela tinha alimento toda hora na boquinha, pelo cordão umbilical. Lá não tinha sol nem chuva, nada, estava ótimo aquele lugar. E somos nós chorando quando nós saímos para fora, e Deus quer nos fazer homens e mulheres mais fortes, mais poderosos, mais parecido com eles. Vai doer, vai chorar, vai ter envergadura, mas eu quero dizer para você, vale a pena, amados. Vale a pena a gente sair da zona de conforto. Não tem mais como a gente voltar para o ventre das nossas mães. Assim como o Senhor falou com Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos sabia de tudo, ele sabia das leis, mas ele não queria sair da zona de conforto. Deus está nos chamando para sair da zona de conforto. Vai levar tempo, não importa o tempo que vai levar, mas o tempo do Senhor, ele é um tempo kairos, é um tempo maravilhoso. Amados, não vamos voltar para o Egito, vamos avançar para a terra prometida. Confie no Senhor, o Senhor vai nos entregar o alimento, Ele vai derramar água, Ele vai trazer as cordonizas, Ele vai trazer a provisão. Ele já trouxe o seu Filho amado por mim e por você. Então, queridos, o passo que nós temos que levar vai ser lento, mas vai ser poderoso. Porque aí, quando terminar essa caminhada, nós vamos dizer assim: eu tenho a história para contar, eu vivi a história de Jesus. Pode doer, mas eu ouvi a voz do meu mestre, eu senti a presença do meu Pai, eu não estava sozinho. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, não temerei, porque tu estás comigo. Segundo aspecto, temos muito a desaprender, queridos. A verdade é que nós precisamos desaprender, desconstruir para aprender e para construir, aprender coisas novas que Deus quer nos ensinar e construir coisas sólidas, firmes, que vão permanecer para sempre. Esta é a realidade. E a palavra diz lá, né? A Bíblia nos chama a atenção que temos muito a desaprender. Olha só que interessante. Despir-se do velho homem. Efésios capítulo 4, versículo 22. Embora tenha recebido a natureza inteiramente nova no momento da sua conversão, você ainda preserva antigos hábitos, padrões e práticas que precisam ser eliminados e substituídos. Decida nessa manhã uma transformação, não apenas uma mudança. A mudança pode realmente te mudar. Você pega a água, leva ela para o congelador, ela do líquido, ela vira sólida. Você tira o gelo do congelador, ela volta para o seu mesmo estado, líquido. Não houve transformações permanentes, por completa. É só não tirar ela do congelador. Na hora que acabar a energia, mesmo que você não tire do congelador, ela vai voltar para o seu estado natural anterior. Então, decida a transformação. A criança, quando sai do ventre da sua mãe, ela não tem como mais voltar lá para dentro. Ela precisa passar para suas etapas de crescimento. E leva tempo. Leva tempo para andar, leva tempo para falar, leva tempo para comer, leva tempo para crescer. Depois ficar rebelde, né? Chega a idade que eu sei de tudo. Depois ela começa a ganhar responsabilidade. Depois ela começa a enxergar a vida dizendo assim: na verdade eu não sabia nada. Aí depois dos 20 até os 30, 35, ela quer tocar terror. Ela fala assim: eu vou ser dono, eu vou mandar, eu vou crescer. Aí quando ela chega aos 40, ela fala assim:
Eu não quero mais crescer, eu quero entender, eu estou mais maduro, eu quero entregar, eu quero transbordar, eu quero que outros cresçam, eu quero que os outros apareçam. Quando você está com 50 anos, aí você começa a dar, você já tem uma envergadura, e você já está numa fase de um ancião. Você começa a investir tempo, dinheiro nas pessoas para vê-las crescendo, e seus olhos não estão mais nas coisas que são corrompidas pela traça. Você não almeja mais as coisas desse mundo, você almeja ver as pessoas sendo transformadas, abençoadas, crescendo. Você quer investir em vidas, financeiramente, seu tempo, você entrega tudo. Você começa a entender que a vida é uma grande lição, e aí você começa a construir coisas sólidas, coisas inabaláveis. Mas amados, não espera você ter 50 anos, 40 anos, não importa a idade que você tenha, desaprenda os velhos hábitos e aprenda coisas novas em Cristo Jesus. Desconstrua as religiosidades e construa um relacionamento com o Pai, o Criador, o Eterno, o Todo-Poderoso. Tenha intimidade com o Senhor. Decida nesta manhã trabalhar na sua mente, focar em outras questões. Próximo ponto: temos medo de humildemente encarar a verdade acerca de nós mesmos. João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para você: qual é a verdade que você conhece de você mesmo? Olhando agora para o espelho, será que você teria coragem de seguir a você mesmo? Será que você conhece as verdades de quem você realmente é em Cristo Jesus? Será que áreas da sua vida você seguiria como um exemplo, um estilo de vida maduro? Será que, olhando para suas experiências no casamento, na vida financeira, no trabalho, social, espiritual, familiar, como homem e mulher, quais são as experiências de vida em Cristo que você pode transbordar? Precisamos ser corajosos para encarar humildemente a verdade de nós mesmos, de quem nós somos, o quanto nós somos maus, o quanto nós corremos em busca dos nossos próprios interesses, o quanto nós olhamos somente para nós. Vidas estão sendo ceifadas, vidas estão sendo enganadas, vidas precisam, desesperadas de ter um encontro com Jesus, estão na beira da morte, e se não entregarem as suas vidas a Jesus, elas irão para o inferno. E a gente entrega a nossa vida para Jesus, na nossa casa tem alimentação, estamos trabalhando, e esquecemos de olhar as pessoas ao redor. O que é que nós conhecemos de nós mesmos? João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Próximo aspecto. Uau! A hora passa, queridos. Tenho 3 minutos. Vamos correr. Crescer é quase sempre doloroso e assustador. Não há crescimento sem transformações. Não existem transformações sem medo ou perdas. E não há perda sem dor, queridos. Toda transformação envolve algum tipo de perda. Você deve se livrar dos velhos hábitos para experimentar os novos. Olha, não há como experimentar coisas novas com hábitos velhos. Não tem como colocar remendo novo em pano velho. Não tem como colocar vinho novo em odre velho. A peça do pano vai estourar, vai rasgar, e o odre vai estourar, não vai aguentar a acidez do vinho novo. Eu já contei essa história, né? Uma vez minha sogra foi colocar um remendo numa calça jeans minha. O remendo ficou bom, mas na hora que eu fui vestir a calça, meu dedo entrou ali numa parte que estava desfiada no pano velho. Adivinha? Rasgou tudo. Rasgou tudo o quê? O pano velho, não o pano novo. Então não adianta colocar um remendo. Nós temos que tirar a máscara.
Nós temos que olhar para o espelho e falar: Senhor, o que impede eu crescer? Não são as pessoas, não são as coisas, sou eu mesmo, Senhor. Muda a minha vida, Pai, me transforma, mas me transforma no Senhor. O que eu preciso desaprender para aprender? O que eu preciso desconstruir para construir de forma sólida? Assim como está escrito em Mateus 7,24, hábitos levam tempo para se desenvolver. Lembre-se de que seu caráter é a soma de total dos seus hábitos. Você não pode dizer gentilmente, a menos que seja habitualmente gentil, isto é, alguém que demonstre gentileza sem mesmo pensar nisso. Você não pode afirmar que é íntegro, a menos que tenha hábito de ser honesto. O marido fiel à mulher, apenas na maior parte do tempo, não é de modo algum fiel. Não adianta você ser fiel à sua esposa, ao seu cônjuge, 99%, porque haverá uma infidelidade de 1%, e esse 1% vai destruir todo o seu casamento. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15 diz assim: pratique essas coisas, dedique a sua vida a elas, para que todos possam ver o seu progresso. Só haverá progresso se houver transformação, se houver dedicação, se houver prática. Precisa fazer lição. Eu quero marcar a geração, então para marcar a geração eu vou ter que sair da zona de conforto. Porém, não se apresse. Creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não sente. Eclesiastes 3:1 diz: tudo na terra tem um tempo próprio, seu momento apropriado. Hoje é o momento de transformação. Hoje é o dia de você ser transformado em Cristo Jesus, em glória, sendo a imagem e a semelhança do Senhor. Pare de mudança, decida ser transformado de dentro para fora. Há uma fonte, essa fonte é o Criador, ela está dentro de você. Deixa ela romper, deixa ela jorrar de dentro de você para fora. Transborde de tudo que você tem vivido com o Senhor. Se você não viver as experiências com Deus, você não vai ter coisas para contar. Mais um ponto: mantenha um registro das lições aprendidas. Por isso que eu digo, anote tudo, queridos, não deixe de anotar. Salmo 102, versículo 18 diz assim: registre, só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Anote, antes de falar o versículo, anote os esclarecimentos e as lições de vida que Deus tem transmitido a você, dentro do seu relacionamento com Ele, para transmitir à próxima geração. Então o Salmo 102, versículo 18 diz assim: registre tudo para que você possa revisar e relembrar e transmitir para a próxima geração. A razão pela qual devemos reaprender as lições é que costumamos a esquecê-las. Lembre-se, o povo do Egito, ele foi liberado para viver um novo tempo com Deus, mas eles esqueceram, eles não anotaram. Por isso depois Deus chama Moisés e fala assim: anote os 10 mandamentos para que o povo possa ler. Próximo ponto: seja paciente com Deus e com você mesmo. Uma das frustrações da vida é que o cronograma de Deus raramente é igual ao nosso. Lembre-se, o tempo nosso é cronológico e o de Deus é kairos. Que caia sobre nós o tempo de Deus, que caia dos céus a manifestação da graça de Deus. Não se esqueça de que Deus nunca é apressado, mas sempre é pontual. Ele usará todo o seu tempo de vida a fim de prepará-lo para a sua função na eternidade. A Bíblia é cheia de exemplos em que Deus utiliza longos processos para desenvolver o seu caráter. Jesus precisou passar 30 anos aprendendo para que o primeiro milagre acontecesse. E ele precisou somente de 3 anos e meio para tocar terror aqui na terra e deixar um legado eterno para mim e para você. É maravilhoso tudo isso, né? Então não desanime, não desanime. Finalizando aqui, quando Abacuque ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido suficiente, Deus lhes respondeu: essas coisas que planejei não acontecerão, porém imediatamente, devagar, firmemente e com certeza. Vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Na medida que a gente vai caminhando, você vai ouvir a voz do Criador.
o senso de direção. E aí Ele vai despertar você e tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia sequer atrasado. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. E encerrando aqui, pensando no nosso propósito de vida, tema de reflexão: não existem atalhos para chegar à maturidade. O versículo para memorizar está lá em Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele está aperfeiçoando. E uma pergunta para meditar: em que área de meu crescimento espiritual preciso ser mais ciente, mais paciente e persistente? O que é que você precisa? O que é que você precisa? Obrigado pelo seu carinho nesta manhã, obrigado por tudo. Quero louvar a Deus pela sua vida e amanhã nos veremos de novo, em nome de Jesus. Antes da gente encerrar, eu quero trazer também aqui um desafio a você. Deixa eu fechar aqui o YouTube.